Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Kenzo e hoje eu vou falar de 3 filmes de terror que eu vi no mês de abril. Eu tô testando outros formatos de vídeo, até outros cenários, assim, eu ainda tô adaptando muita coisa aqui no meu quarto depois da mudança. Mas se você, de certa forma, gostar desse vídeo, não esquece de curtir e se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve-se aqui embaixo. Bom, o primeiro filme que eu vou falar chama Late Night with the Devil, que no Twitter recentemente o pessoal tá falando bastante, assim, por causa de algumas polêmicas também. Mas é um filme que não foi lançado ainda no Brasil, eu vi por outros meios, né? E ele é protagonizado pelo David Dastmalchian, que normalmente o David, ele é um cara que normalmente é jogado por personagens secundários, personagens que têm uma aparição bem rápida nos filmes. Ele tem um histórico longo de colaboração com o diretor queridinho do momento, né, o Denis Villeneuve. Ele participou do filme Os Prisioneiros, participou também de Duna, participou de Blade Runner. Então ele faz às vezes essas participaçõezinhas pequenas, como normalmente uns caras meio estranhos assim, uns psicopatas até na parte dos Prisioneiros. Ele também interpreta o Polka Dot Man no Homem das Bolinhas, no filme do Esquadrão Suicida do James Gunn. E também ele interpreta um dos amigos do Homem-Formiga lá, da companhia que ele tem. No primeiro e no segundo filme, se não me engano, no terceiro eu acho que ele não aparece. E ele sempre tá bem, assim, um ator bem pontual, bem, que sempre faz bem esse papel de cara meio esquisitão, meio fora da caixa. Mas aqui ele interpreta um apresentador de programa ao vivo, assim, acho que localizado até entre os anos 70 e 80 por aí, se eu não me engano. E o contexto é que no passado ele teve relativamente um grande sucesso. Ele não estava entre os maiores apresentadores, mas ele estava numa constante ascensão rumo ao estrelato. Só que por algum motivo ele começou a ter umas crises, a audiência começou a despencar do programa dele. Então o filme se passa durante uma noite, acontece o programa, que ele tá arriscando meio que toda essa volta dele, toda essa carreira que ele quer ter nesse programa específico. E o programa dele normalmente flerta com um certo surrealismo, com um certo ilusionismo, coisas meio macabras até, mas de um tom um pouco mais cômico, um tom um pouco mais teatral. E é noite de Halloween, nessa noite que acontece o programa. Ele convida uma série de pessoas que estão relacionadas com esse mundo meio do surrealismo, do mundo paranormal. Primeiramente, esse apresentador de TV, que é interpretado pelo David, ele tem alguma coisa com a esposa, assim, a esposa ela é recém-falecida e ele ainda tá meio que remoído por conta de tudo isso e tenta se levantar por conta do programa também, tenta fazer algo até pra ela, né? E de alguma forma o drama todo dessa história deles acaba culminando no que acontece mais pro final do filme, influenciado também pelos esses convidados, pessoas relacionadas ao mundo paranormal, que tem um cara que começa a mexer com esse mundo pós-vida, começa a ter umas visões, ele acaba se encontrando com algumas pessoas da própria plateia e acaba tendo esses encontros com outro mundo, mas sempre com a câmera meio que simulando, né, uma estética de televisão, de meio apelativa, assim, de sempre dar zoom, sempre ficar bem próximo das pessoas, enquanto elas choram, enquanto elas demonstram as emoções à flor da pele nos momentos que acontece tipo esse tipo de encontros, né? Daí também tem um cara cético que aparece mais no começo também, percorre o filme todo, que falam que ele é até amigo do casal Warren, que é um casal real, que a série Invocação do Mal é inspirada neles, só que ele acaba sendo o cara mais que desmascara esses esquemas, ele é até meio que um mágico, assim, acaba fazendo umas ilusões. E tem também uma menininha que falam que ela é recém-saída de um reformatório, de uma seita, e ela é acompanhada por uma psiquiatra, por uma psicóloga que vai acompanhando ela nos lugares, tanto na vida, tenta tratar ela, tenta tratar porque acham que ela tem um demônio dentro dela, tem essa parte meio do exorcismo, assim, que ela tenta controlar, tenta investigar quem que é esse demônio dentro dela, e aparece mais pro final, assim, é meio que uma parte que eles estão programando da surpresa pro programa. E falando de surpresa, durante os intervalos do filme, eles captam meio que numa estética meio de found footage, de
videotape contrada, uma câmera meio escondida, tenta ver os bastidores do programa, porque igual qualquer apresentação, qualquer programa ao vivo, né? Você vê principalmente o David falando com o produtor dele, que é o produtor bem, digamos, capitalista, se quer mais dinheiro, quer mais audiência, fica cobrando ele, fica falando que vai dar tudo certo, que vai acontecer as coisas. E eu vi gente reclamando dessa estética, porque normalmente se usa só uma câmera, só um ângulo, né? Uma pessoa dando zoom out, às vezes mudando um pouco de posição dela, mas um plano longo, porque isso enfatiza, né, que provavelmente é uma pessoa vendo de canto, ou a gente está nessa visão, tentando se filtrar, tentando se esconder, ver essas brechas durante esses intervalos do programa. Só que programas de sitcom, por exemplo, usam duas câmeras, usam alguns contextos, às vezes nem explicam direito duas câmeras e filmando essas brechas, e às vezes nem tentam dar muito contexto, porque são duas pessoas ou não, e às vezes funciona, assim, principalmente em termos cômicos, assim, de você ficar cortando durante essas duas câmeras, durante os movimentos, durante a movimentação a manipulação da lente também. Só que, e aqui, eu acho que pra mim não atrapalhou tanto, eu vi gente reclamando que isso atrapalhou de alguma forma, essa dualidade da câmera e ficar cortando nessas partes específicas, eu não vi muito problema. Uma coisa que ficou muito polêmica no filme, e deu muita polêmica no filme, principalmente nas discussões do Twitter, foi que algumas inserções durante os comerciais que passam algumas imagens de intervalo, assim, como voltamos a apresentar, ou daqui a pouco a gente volta, algo do tipo, assim. E são imagens feitas por inteligência artificial, com uma estética meio retrô, misturada com coisas do Halloween, foi feito pela inteligência artificial. Daí você fala sobre quem fez essa decisão, né? Foram os diretores, os produtores, outras pessoas ligadas com o projeto. Mas é interessante pensar de todo o contexto mesmo sendo pequenas inserções, pequenas imagens e pequenos momentos que aparecem de relance, de todo esse contexto da greve agora dos artistas e da ascensão do uso da inteligência artificial, principalmente artística. Por que eles usaram isso? Por que eles optaram? Até algumas pessoas que criticam o filme e meio que optaram às vezes por boicotar às vezes o filme ou dar notas menores por conta disso, que eu acho que é uma consequência um pouco do desleixo, assim, de você ter esse projeto, uma premissa tão interessante como essa, e às vezes o filme mais pro meio, pro final, fica meio repetitivo. E é engraçado, às vezes esse filme, você começa a ver um potencial muito, muito bom nele no começo, dele emular um pouco do próprio protagonista do David Dastmalchian, dele apresentando, dele dando contexto, dessas quebras nos intervalos para você ver o contexto do programa, a tensão subindo, todo esse flerte com o ilusionismo tanto das telas como do próprio contexto do filme como um todo, né, de ter essa premissa meio sobrenatural, coisa que você acha interessante de fato. Acabam, no final, ele jogando tipo uma estética meio A24, assim, de você ter meio que uma revelação profana sobre o que é tudo aquilo, no ápice, no clímax, se você acha que não é sobre aquilo, assim, não é todo o potencial que o filme podia mostrar, desde que ele mostrou no começo. Tem uma parte mais pro meio do final, que é onde esse personagem cético tá lá e pra provar que o recém-exorcismo que eles fazem na câmera, que é bem legal, que tem uns efeitos meio bregas, mas eu acho legal, de eletricidade, esse tipo de coisa, ele revelar isso na TV, que é tudo armação, né, tudo coisa da TV, e ele faz meio que um hipnotismo com o ajudante lá do protagonista, frente a frente, faz tipo uma hipnose, junto mostrando pra câmera, pros telespectadores e pra ele, e fazendo ele acreditar que tá vendo o verme, né? E é bem interessante que ele pensa que tem uns vermes saindo do corpo dele, tá saindo da cabeça dele, tá saindo por todo lugar, e antes ele fala que ele odeia verme, acha esses bichos peçonhentos muito grotescos, muito, tipo, tem nojo mesmo, né? Ele dá a hipnose meio pra gente também, né? Ele aponta pra câmera e faz a gente acreditar não que isso tá acontecendo com a gente, mas que isso tá acontecendo com ele. Isso flerta muito com a ideia
por exemplo, do pré-cinema, né, nos primeiros anos do cinema, descobrindo o que o cinema podia fazer, do Georges Méliès, sobre todo esse ilusionismo da câmera e dos efeitos que você pode fazer na câmera, que eu acho bem interessante, bem importante, e que tem totalmente essa relação, porque começa a gravar com a câmera da TV e você vê pelos cortes, toda essa manipulação, e ao mesmo tempo depois disso ele faz uma sequência que ele revela os truques dele, revela que toda essa parte dele, dos armas saindo do corpo dele, era tudo mentira, não tinha acontecido nada, era coisa da imaginação dele, mas que a cena parecia tão real e parecia um negócio meio, sei lá, meio Cronenberg, assim, as coisas saindo do corpo dele, se manifestando. E é uma das coisas mais legais, assim, do filme, e que ele abandona, né, por esse final meio, acho meio xoxo, e de querer revelar, de querer até meio fatalista, querer meio que matar todo mundo que tá lá. E eu entendo que tem algumas coisas, por exemplo, de filme trash, às vezes as pessoas esquecem que filme trash, filme B, filme C, essas diferentes maneiras de você categorizar, não quer dizer que o filme é ruim, às vezes é pelas condições de financiamento do filme, de quanto o filme gasta ou a estética que ele tá buscando as referências, né? Às vezes falar mais disso do que necessariamente se o filme é bom ou ruim, se ele tem pretensão de ser bom ou ruim. É mais talvez um público mais ligado com essa parte do terror ou da fantasia, né? Que leva as coisas um pouco... leva o cinema não necessariamente mais a sério ou com mais leveza, mas acredita no cinema com essa parte mais do ilusionismo, das possibilidades mais do cinema, acredita mais nessa parte de você usar todas as possibilidades entre o som, entre o cenário, entre os cortes, entre o grotesco, o frontal, né, de uma forma bem direta com o cinema, bem particular com o cinema. Então acho que ele tenta ofertar isso no meio, e essa parte do verme, por exemplo, e no final ele acaba indo para meio que umas decisões aleatórias que eu realmente não entendi muito, tanto como essa parte da inteligência artificial, como desse final. Não gostei da finalização, não gostei dessas decisões de meio que jogar tudo pro alto e deixar essa coisa meio que, tanto final meio dúbio ou final meio aberto, mas um final que parece que não conversa com o resto do filme, não conversa com essa discussão toda sobre o ilusionismo dentro da câmera e todo esse contexto da relação direta com o cinema, relação direta com o cinema de terror, com suspense, com essa frontalidade da gente ver as coisas se manifestando e depois vendo que isso tudo não era verdade, mas de uma forma bem direta, bem tocante, e que transfere toda a carga até para os personagens, o próprio drama do apresentador, que eu acho que era o foco melhor e as coisas que eu mais gostei do filme, e que no final achei meio só ok. Bom, o segundo filme é A Primeira Profecia. É um filme que faz parte de uma série de outros filmes. Vocês já ouviram falar? Eu acho que esses filmes são mais famosos nos Estados Unidos. É uma coisa Omen, The Omen. Tem outras inúmeras sequências. E esse é um prequel. Eu acho que depois de um tempo que eles não fizeram nenhum filme, fizeram esse prequel, que é um filme que se passa, tipo, tem a cronologia assim dos filmes, e meio que esse é o primeiro e esse é o que eu tô falando, né? E esse é o primeiro a ser feito, então se passa bem no passado, antes de ter, acho que esse filho amaldiçoado ou coisa do tipo, e que já diretamente bebe de fontes como O Bebê de Rosemary, porque tem toda uma questão de maternidade dentro dele, de uma coisa que você usa o monstro para fazer algumas metáforas sobre maternidade, sobre cuidado, sobre o que é maternidade, o que é ser mulher também, né? Jogo isso no mundo das freiras, no mundo da religião. Eu acho que é que eu sou meio leigo realmente de cristão, meio evangélico, catolicismo, porque também o filme ele tem algumas falas dele que ele culpa determinada igreja, ele separa duas igrejas diferentes, é até engraçado pro contexto do filme. E começa com o contexto de uma freira, né, uma freira vinda dos Estados Unidos, que ela vem até a Itália, né, se eu não me engano é Roma,
ela busca por novas oportunidades. Aconteceu algumas coisas no passado dela e um padre convidou ela para ir nesse convento, né, de outras freiras. E ela começa normalmente lá, começa a tentar se adaptar e começa a ver que tem umas coisas estranhas, que tem um pessoal fazendo umas experiências estranhas, né, principalmente com as mulheres grávidas, que não necessariamente são freiras, mas são outras mulheres, assim, que você vê meio que é um lugar mais para freiras no seu lado mais, que estão mais aposentadas, estão no final da vida, e você vê que o pessoal tá meio bitolado, assim, não tá muito na realidade em si. E os mistérios do filme começam por aí. Tem uma parte muito interessante de exploração de toda essa conspiração que tá acontecendo com ela, de ela não saber o que tá acontecendo com ela também, porque é revelado que tem um bebê germinando dela e como que uma freira pode ter um bebê. E todo esse medo que ela tem, todo esse caos que tá acontecendo, toda essa confiança que ela coloca nas outras pessoas, porque tem uma parte que ela sai com a amiga dela pra ir numa balada, assim, acaba dormindo com um cara, só que não lembra no dia seguinte, isso que é um ponto muito importante na trama, o que acontece nisso, e todo esse flerte de coisas que aconteceram lá, esse mundo meio surreal que você vai ver nas cenas póstumas, de quando você é revelado tudo o que é o filme em si. E eu acho que ele nunca tá muito preocupado também em trazer essa revelação muito forte, porque eu acho que o filme circunda só da perspectiva dela, se ela acha que tá ficando louca de verdade, ou se essas pessoas realmente meio que estão perseguindo ela, se as pessoas estão fazendo coisas erradas. E tanto tem esse flerte com filmes como o Bebê de Rosemary, como também tem uma cena que homenageia aquele filme Possessão, do Andrzej Wajda, se não me engano esse é o nome do diretor, que é polonês. E o filme também tem a Sônia Braga acho que faz uma das freiras-chefes lá, mas ela não acaba se destacando tanto assim, ela tá ótima como sempre, só que eu nem percebi até o final do filme que ela aparece um pouco mais diante de umas cenas de ritual, de sacrifício e tal. Ela aparece mais, mas eu nem reparei que era ela, eu só lembrei antes, só lembrei mais depois que ela estava no filme, achei isso engraçado. Enfim, eu gostei do filme, eu gostei de toda a estética, esse tom que o filme tem de... É até um filme um pouco mais longo, assim, se não me engano, tem 2 horas e meia, por aí. Todo esse enfrentamento dela, porque é uma atriz que parece muito ingênua no começo, mas aos poucos ela vai sabendo e vai se abrindo mais, acaba sendo... Spoiler, né? Tipo, o bebê é um bebê meio demônio, um bebê feito pra ser tipo um exemplo, assim, de anticristo. Esse bebê vai, digamos, maleficando ela, angustiando ela por dentro, e acaba sendo meio que exorcizada de dentro pra fora. É bem bizarro as cenas mais pro final. E com a ajuda de outras pessoas, ela acaba achando que tá todo mundo mentindo pra ela de algum jeito, as pessoas que tentam ajudar ela, as pessoas que ela mais confiava. Eu acho que quando o filme centra mais essa parte é mais interessante. De maneira geral, eu acho que eu não tenho muito o que comentar sobre esse filme em si, porque eu vou falar do outro também. Eu gostei bastante, é um filme que tá nos cinemas agora, no mês de abril, lançou, e de maneira geral eu curti bastante. Agora vamos para o último filme, que é o Imaculada, é um filme protagonizado pela Sydney Sweeney. Se não me engano, também o diretor e diretora do filme não tinha feito muita coisa ainda. Como os outros filmes que eu também comentei, eu acho que não são diretores que já têm um histórico de fazer filmes de terror ou fazer coisas desse tipo em geral. Mas que é um filme muito parecido com A Primeira Profecia, desde essa premissa sobre a freira, entrando nesse contexto novo. Até achei meio estranho, tipo, parece realmente uma versão menos rebuscada e com menos orçamento da Primeira Profecia. Só que nesse caso, o super trunfo do filme é a Sydney Sweeney. Ela tá como essa freira que também tem esse passado meio nebuloso e entra nessa nova aventura em uma igreja na Itália, e ela começa a questionar sobre se é verdade ou não. Só que o filme te insere muito no começo, mostrando que ela tem um bebê, enquanto o outro filme é mais pro final, que mostra que ela tem engravidado, e meio que é um milagre, né, porque ela não tinha relacionado com ninguém. E
Só que eu acho que é muito mais essa parte das experiências, desse grotesco, dela descobrindo todo esse mundo dentro da igreja, dentro do que essa igreja tá fazendo, do que o padre tá fazendo. Inclusive, um dos padres, um dos caras que ajuda ela é o professor lá da La Casa de Papel. Acho que eu assisti só uma temporada de La Casa de Papel, só que ele é um ator meio ruinzinho, assim, é engraçado ele tentar aos poucos, né, ele acaba sendo santinho, ao final vai ficando cada vez mais um personagem duvidoso, com caráter meio que você não sabe o que esperar muito dele, e quando ele surta de vez, quando ele acaba perseguindo a Sydney Sweeney no final, querendo o bebê, vendo que ela já sabe dos planos dele, ele acaba, sei lá, eu não gostei dele como vilão, achei a atuação muito caricata, principalmente no final, onde ele se revela a verdadeira face dele. E realmente parece um filme mais de protótipo desse filme da Primeira Profecia. E engraçado, deve ter sido originado do mesmo roteiro e com umas mudanças, né, principalmente dessa parte da extensão do Primeira Profecia. E como esse filme é um pouco mais compacto, tem 1h20, 1h30 por aí. E só como eu falei, né, a Sydney Sweeney, ela é uma atriz que se popularizou principalmente pelo sex appeal que ela tem e pelos clipes que aparece ela mais desnuda assim no filme. Acho que nesse filme tem algumas partes com nudez dela, mas nada muito gráfico. Mas ela faz muito bem esse papel de pessoa ingênua que acaba aos poucos superando os desafios e acaba subvertendo um pouco das expectativas também, pelo caráter, pelo biotipo dela também. E é o que ela faz um pouco no Euforia em geral, né, de surpreender um pouco com não ser mais uma pessoa ingênua, ser uma pessoa que se surpreende mais pelas decisões meio loucas que ela acaba fazendo e aqui ela faz o papel muito bem, assim, de tanto como o outro filme, né, começar a duvidar um pouco do que tá acontecendo ao redor dela, achar que tá louco ou não, mas nesse caso eles não focam muito nessa parte da loucura e da conspiração, de saber se isso tá acontecendo realmente com ela ou não, mas sim na investigação dela por meio de todo esse deslumbramento que ela passa de gostar da igreja, de gostar de cuidar do que tá acontecendo lá com as freiras, de cuidar essas experiências que a igreja tá fazendo com genética e coisas do tipo, e como que ela vai na própria aventura dela, descobrindo mais sobre si mesma e sobrevivendo a vários causos, que é menos talvez uma parte muito psicológica, mais explorada no filme da Primeira Profecia, e que é muito mais sobre, talvez ela como uma heroína mais de filme de ação, sabe? Meio Ripley da vida, que combina muito com ela e que tem uma cena final meio visceral, um pouco diferente do Primeira Profecia, que o Primeira Profecia acaba dando mais indícios sobre esse lugar dessa prequel, né, que em franquia em geral, só que nesse já que é um filme um pouco mais, digamos, entre muitas aspas, mais independente, né, tem um final mais fechado e que encara muito essa parte de cuidar da criança, de saber o que fazer com a criança, de lidar com a criança, né, que ela gere no final, e que é uma cena, nossa, que se eu não me engano nem tem corte a cena, que ela faz uma decisão muito peculiar em relação a essa criança, e ela começa a gritar assim, e você acredita a cada segundo que não é a atriz forçando nada, é ela e a câmera, ela e a cena, e que eu achei muito bom. Os pontos altíssimos do filme, que o filme em geral, né, assim, sentimento, se você assistir primeiro A Profecia ou assistir depois, sempre vai ter essa comparação, porque são filmes muito parecidos em premissa, assim, em história, só que as abordagens, né, são bem diferentes em relação a essa história, e é um bom exemplo, assim, de que os filmes podem ter muitas histórias diferentes, mas podem ter esse tratamento com os enquadramentos, ou como você conta a história, como você centra quais são os objetivos em filmar de determinado jeito, ou filmar os personagens e a aventura dela durante todo o filme de determinada forma, né? É um bom exemplo de que dependendo da abordagem do diretor, a impressão que a gente pode ter no final é muito diferente. A impressão que eu tive diferente do A Primeira Profecia,
que pareceu muito mais robusto, pareceu muito mais incrementado, pareceu muito mais interessante essa parte da psique da personagem em si. Esse segundo foca um pouco mais na ação, foca muito mais, talvez, em subverter um pouco dessas aparências, tanto da protagonista como das outras freiras, que vão sempre num crescente nessas revelações sobre quem essas freiras são, o que essas freiras sabem, esse tipo de coisa, e acaba indo para um lado muito genérico, para mim, um lado muito que, se não fosse pela Sydney Sweeney, seria realmente qualquer coisa. Mas minha impressão, né? Bom, se você gostou do vídeo, também não esquece de curtir ele, não esquece de se inscrever no canal. E eu criei um podcast também, que eu tô falando quinzenalmente, junto com alguns amigos, sobre cinema. A gente discute alguns temas específicos sobre cinema e filmes mais diferentes, menos do mainstream, um pouco mais antigos também. Então, ouça o 100 Devoluções, tá nas melhores plataformas digitais, Spotify, Amazon, Deezer. E sugere lá o que a gente pode melhorar no podcast. Sugere aqui nos comentários o que você achou dos filmes, se você viu alguns, se tem curiosidade de ver alguns. E obrigado por assistir. Falou!